Janchu Lalu Lewi Jansu Chi Dagi Jinsu Jipe Sanam Chi Lula Pinchi Sanjay Drupasho Sanjay Jodan Sochi Jodan Janchu Balu Dagi Chapsu Chi Dagi Jinsu Jipe Sanam Chi Lula Pinchi Sanjay Drupasho Sanjay Jodan Sochi Jodan Jancho Balu Dagi Chapsu Chi Dagi Jinsu Jipe Sanam Chi Lula Pinchi Sanjay Pasho Sanjay Jodan Sochi Jodan Jancho Babu Dagi Chapsu Chi Dagi Jinsu Jipe Sanam Chi Lula Pinchi Sanjay Pasho. A gente está na metade final desse capítulo que tem um nome super bonito que se chama Mente Brincalhona. É o 5º capítulo do livro, né, Dança Mágica. E a gente viu um pouco mais da metade na semana passada. A gente vai concluir isso hoje, né? E, por exemplo, o Tilly Norvo, que vai escrever esse texto, ele era totalmente não convencional. Por isso que ele consegue falar assim, né? Vocês não vão encontrar muita literatura, muito registro sobre esse tipo de ensinamento, né? Porque, por exemplo, ao invés dele usar palavras mais complexas, né, como lucidez, como sabedoria, ou como a mente lúcida, a mente sábia, mente de Rigpa, ele vai usar a mente brincalhona. E ao invés de falar, por exemplo, que a gente está condenado ao sofrimento, está condenado à vidya, a gente está condenado a dukkha, ele vai falar que a gente está preso à seriedade. Então, ele vai falar de um lugar que a gente não costuma ver assim, né? Porque, por exemplo, se a gente fosse se matricular numa universidade budista, a gente fosse entrar dentro de um treinamento tradicional, a gente nunca encontraria esse tipo de texto. Esse texto aqui, ele não faz parte da formação tradicional. É muito pouco provável que dentro do caminho monástico, por exemplo, se vá estudar isso daqui dessa forma, porque especialmente o primeiro giro da roda do Dharma, ele é sério, porque ele vai falar que o samsara existe e que a gente está ferrado, basicamente. E que se a gente não fizer nada, não vai sobrar nada mesmo. Então ele introduz, tem um peso, né? Não que isso seja ruim, mas isso pode ficar sério demais, que é o que o Tilenado vai nos alertar. Isso pode ficar sério demais. Então, mesmo no segundo giro da roda do Dharma, quando a gente vai ler o Prajnaparamita, por exemplo, a gente também não consegue encontrar algum elemento de riso ali dentro, alguma coisa parecida com isso que ele traz. Vai se introduzir a vacuidade, mas aquilo é um pouco seco, né? Então vai se falar que as coisas são vazias. E aquilo é meio sério. As coisas são vazias. Então, Tilem Norvo, ele é totalmente fora da curva, né? Tem a biografia dele. Quem tiver acesso, né, é muito maravilhosa. Ela se chama, eu não tenho em português, tem em inglês, né? Em inglês, a tradução seria Uma Breve História Fantástica de um Himalaio. É ele, né? A autobiografia dele. Uma Breve História Fantástica é o jeito que ele conta a vida dele. E ele é alguém que ele não deu muito certo como um budista, do jeito que a gente poderia imaginar, né? Porque ele é o filho mais velho de Dudjom Rinpoche, que a gente cansa de ouvir falar dentro do SEB, né? Que é Dudjom Limpa, vamos dizer.
E ele era o filho mais velho. Ele não só era o filho mais velho de Dorje Rinpoche, como ele também, muito jovenzinho, assim, criança, ele foi reconhecido como uma grande reencarnação de um grande mestre. E, basicamente, ele, quando tinha 2 ou 3 anos de idade, ele foi enviado para um monastério para ser treinado. Aí, como criança, ele não tinha muito o que fazer, ele não tinha nem como escapar. Criança, fazer o quê, né? Cheio de adulto ao redor. Mas aí quando ele já era jovenzinho, assim, adolescente, né, ele vai contar na biografia dele, ele vai passar umas férias com o pai, que era do John Rinpoche. E aí, quando ele estava vendo que as férias estavam acabando, ele ia ter que voltar para a escola, né, pro colégio, ele veio para o pai dele, do John Rinpoche, né, e disse assim, pai, eu não nasci para isso, né? Eu não vou voltar para aquele mosteiro, não dá, esse negócio não é para mim. Aí o pai dele insiste um pouco, ele diz, não, não tem jeito, né? Não vou voltar. Aí ele diz, tá bem, então fica aqui um tempo. Aí ele fica um tempo com o pai, né, com o Dojo Rinpoche, e depois o Dojo Rinpoche coloca ele para treinar de um outro jeito. Mas ele é totalmente não convencional nesse sentido. Ele nunca ficou sentado num trono dentro de um mosteiro, né? Ele nunca fez isso. Tem várias fotos lindas dele no livro, né? Ele era um dançarino, ele era um bailarino. Várias fotos dele dançando, dança dos lamas, e ele preparando chá, né? Ele adorava chá. E ele vestindo as roupas assim, mais espalhafatosas, né? Não é à toa que Zonza Rinpoche é filho dele, né? Então tem uma coisa brincalhona na própria presença dele. Ao mesmo tempo, ele vai ser o principal herdeiro de Dorje Rinpoche, que vai então depois transmitir por muitos anos, né, todos esses ensinamentos. Então é como se ele, ao mesmo tempo que manifestasse uma aparência, vamos dizer, de seriedade, né, por manter a linhagem viva, ele fazia aquilo de um jeito totalmente não convencional. E esse texto, se a gente lembrar do início, ele é um ensinamento que vem por dentro das Dakinis. Então é como se as Dakinis estivessem falando por dentro de Chinlen Norbo. É como se fossem as Dakinis que estivessem dando esse ensinamento. Porque esse ensinamento não vai entrar dentro de um currículo tradicional budista. Esses ensinamentos que vêm para as Dakinis, elas vêm por dentro da tradição oral. Por isso que a gente praticamente não vai encontrar livros históricos, a gente não vai encontrar muitas descrições sobre o testemunho das Dakinis, porque é como se elas precisassem surgir no próprio frescor do encontro de um professor ou de uma professora com um aluno, com aluna. É desse encontro, é desse frescor que vai então surgir uma instrução que ela é muito direta. Ela não é uma instrução abstrata, né, que pesa, depende demais para um lado cognitivo ou racional. Ela é alguma coisa prática e ao mesmo tempo direta e não necessariamente seca. Então tem uma beleza que ela vem do fato de serem as próprias dakinis que trazem isso, né? Então é como se elas estivessem falando por dentro dele. Então isso que a gente está olhando, a gente não vai encontrar em muitos lugares, porque é como se isso viesse de instruções muito pessoais. E como o Chilen Norbo escreveu esse texto para os ocidentais, na época provavelmente, né, isso era os anos 70, 80, aqueles ocidentais que eram alunos dele naquela época, né, imaginando também gerações futuras, assim, tipo a nossa, né, tipo a gente, é como se fosse alguma coisa muito, muito rara da gente encontrar também, né. Então, por isso que tem essa cara pouco convencional, né, as palavras, os exemplos e a própria estrutura do texto, né, como ele vai falar. Então, a gente parou na página 80, na semana passada, do livro, né? Que é onde a gente vai agora recomeçar. Se vocês quiserem interromper, dizer qualquer coisa, vocês fiquem bem à vontade, é só abrir o microfone.
Então agora ele vai falar num ponto que nos toca muito, né? Que é como que, por exemplo, a seriedade invade o caminho espiritual. Então, ele não vai falar em materialismo espiritual. Ele não usa essa expressão. Não que ela já não existisse na geração dele. Né? Essa expressão ela foi cunhada por Trungpa Rinpoche, eles eram contemporâneos. Mas ele vai usar a expressão seriedade, né? Que é a mesma coisa. Se a gente parar para olhar com cuidado, é a mesma coisa. O materialismo espiritual é quando a pessoa leva a sério demais a sua própria identidade de praticante. É como se ela destoasse de todo o resto, ganhasse uma importância que então a pessoa se vê dentro de uma bolha que ela não suspeita, né? Isso é uma forma leve de falar sobre isso. Então agora ele vai olhar, por exemplo, como que, por exemplo, a gente quando encontra um texto, a gente facilmente fica sério demais lendo o texto. Não que a gente deva fazer o oposto, né? Então a gente também não está aqui indo de um extremo para o outro, mas como fazer alguma outra coisa. Ele vai falar, por exemplo, muitos professores e textos dizem que nós precisamos ser sérios e diligentes com a nossa prática. Então, isso é o que a gente mais ouve, né? Por exemplo, não tem como a pessoa encontrar os 4 pensamentos que transformam a mente e não achar isso daqui, né? Não tem como. Mas a diligência séria não significa apenas a disciplina estreita e rigorosa. Se, aí começa o problema, nós separamos a diligência do espaço aberto, ela se torna a causa da ignorância. Então, como que a gente pode manter a diligência dentro do espaço aberto? Essas coisas sempre são os dakinis que trazem. Eu não sei se vocês lembram, tem um trecho do Sutra de Vimalakirti que o Shariputra, né, ele está lá no meio do sutra já, atordoado na casa do Vimalakirti, né, e aparece uma donzela celestial, ou seja, aparece uma dakini. E aquela dakini dá uma invertida no Shariputra que ele passa mal com ela, né. Mas, basicamente, ela vai dizer para o Shariputra, né, eu anotei aqui o trecho, né, ela diz assim, se livrar do apego, querer se livrar do apego é o caminho para aqueles que estão presos ao orgulho. A Shariputra fica sem entender nada, né? Porque como é que a gente pode entender isso, né? Isso tem a ver com como que a gente pega, por exemplo, o ensinamento que fala que o apego é a raiz do sofrimento, basicamente 99% dos textos budistas falam sobre isso, né? E da Kine essa dá uma invertida e ela diz que isso é o caminho para aqueles que estão presos ao orgulho. O que tem a ver com essa noção de como que a gente pode escorregar, como que isso se transforma no nível de materialismo espiritual, né? Eu não sei se vocês viram, uma pessoa estava comentando comigo essa semana de um artigo que dizia que eles fizeram como se fosse um estudo de caso com diferentes perfis de pessoas, né? E o perfil que mais apareceu um sentimento assim de autoimportância, né? De orgulho, era justamente as pessoas que se consideravam espiritualizadas. Ou seja, as pessoas que tinham, de alguma forma, um nível de arrogância maior, eram justamente as pessoas que se achavam conectadas a algum tipo de espiritualidade, seja de qualquer forma. Então é um grande paradoxo, porque por um lado a pessoa imagina que a vida está melhorando, por outro ela entrou num buraco, numa selva que ela não suspeita que ela entrou, né? Então a Dakini, no Sutra de Vimalakirti, ela, de um jeito muito direto, né, ela dá essa invertida. Ou seja, tentar se livrar do apego é o caminho para aqueles que estão presos ao orgulho. Porque o problema não é o apego, né? Quer dizer, o problema é o apego, mas o problema é a forma com a qual a gente vai lidar com o apego. Então, uma coisa é a gente detectar o apego, outra coisa é como que a gente lida com essa informação, como é que a gente lida com esse diagnóstico. Então, são coisas diferentes.
Então, a gente pode, por exemplo, começar a demonizar o apego, a gente pode começar a se culpar, a gente pode começar um monte de coisa. A gente pode tornar as coisas muito mais densas, muito mais pesadas a partir disso, né? Então, a pessoa descobre que, no fundo, o problema não é nem o apego, o problema é que a pessoa fica séria. Por um lado, a pessoa tem toda a justificativa. Como que eu não vou ficar sério? Estou no meio de samsara? Só que, por outro lado, ficar sério também não vai levar à iluminação, né? Também não vai. Então, ela não vai conseguir, por exemplo, deletar o apego. O Buda não conseguiu tirar o apego dos seres. Ele conseguiu iluminar o apego, mas ele não conseguiu imaginar que ele jogou uma água sanitária ali e matou as bactérias do apego. Ele não conseguiu fazer isso. Porque o apego, visto de um modo muito profundo, ele brota da luminosidade da própria mente. A gente vai ter que absorver. Nesse nível, a pessoa nem chama de apego mais, né? Mas é algo que brota da própria mente. A pessoa não consegue devolver a mente. Então, é como se ela vai precisar se colocar num lugar aberto, como o Tilenor fala, para ver de que lugar eu estou olhando para essas informações com as quais eu estou me relacionando, né? Então, vai ter uma diferença entre a gente, aos poucos, ir olhando, por exemplo, para as emoções, para as coisas todas, desde o lugar dessa mente brincalhona, que é como se fosse a pessoa até consegue gerar um interesse pela própria desgraça dela, né? Da pessoa ficar séria com a desgraça. Então, não é necessariamente uma coisa assim da psicologia que a gente poderia dizer que é pensamento positivo, né? Que poderia simplesmente ser uma forma da pessoa sublimar alguma coisa, mas ela de fato está aberta, de fato está aberta, né? Então, é um paradoxo. A diligência pode se tornar a causa da ignorância. Ele vai falar, a diligência verdadeira é sempre a energia contínua da mente brincalhona. Quando nós meditamos, se nós deixamos a nossa mente natural em paz, na mente brincalhona, a nossa mente séria e aferrada não pode nos perturbar. Isso aqui é uma instrução de meditação, é quase para a gente anotar, né? Toda vez que a gente sentar para fazer prática, né? Que é como que a gente deixa, como é que a gente repousa numa mente mais ampla e deixa a mente séria. Ele diz assim, você não vai imaginar que você vai deletar a mente séria e aferrada, mas é como se ela não tivesse mais, ou pelo menos diminuísse a força de nos incomodar. Nós precisamos de uma mente equilibrada entre o aferrar demais e o relaxar demais. Quando essa mente séria e aferrada ela cessa, a iluminação está próxima, sem nenhum esforço. Aí aqui ele vai contar, é uma história tradicional do budismo, né? Acho que todo mundo já ouviu, que é essa história, o Buda usa essa instrução de meditação a partir da afinação de um instrumento, né? Então essa história que certa vez havia um discípulo do Buda, Shakyamuni, ele não conseguia nunca descansar a mente dele, nem mesmo por um momento, porque a mente dele oscilava entre a concentração aferrada demais e a concentração solta demais. É como se ou a pessoa tenta com toda a força e energia do mundo, ou ela desmaia, ela dorme. Então é como se não tivesse um meio termo, né? Ele não conseguia. O Buda perguntou a ele, antes de se tornar meu aluno, você alguma vez tocou música? O discípulo respondeu, sim, sim, eu tocava muito bem cítara. O Buda perguntou, o som era agradável quando as cordas estavam apertadas demais? A resposta foi, não. Novamente o Buda perguntou, o som, ele era agradável quando as cordas estavam soltas demais? A resposta foi, não. Então o Buda disse, e como que então era produzido um som agradável? O aluno respondeu, o som agradável
era produzido quando as cordas da cítara não estavam nem apertadas nem soltas demais. E a habilidade do Buda. O Buda sabia que ele tinha sido músico. O Buda não começa por aí, né? O Buda inventa como quem está ali assim só passeando, né? O Buda faz ele chegar à conclusão. Ele não dá resposta para o outro, né? O Buda disse: "E você é capaz de meditar da mesma forma, com uma concentração que não é nem aferrada e nem solta demais?" Quando o discípulo meditou com a mente equilibrada como o Buda ensinou, por exemplo da cítara, ele viu a natureza de sua mente de sabedoria. Então esse é o meio termo, esse é o caminho do meio, né? Surge daí. Mas isso aqui é a meditação em silêncio. Vamos supor que vocês tenham uma conexão com o Vajrayana, com alguma prática de visualização, com as deidades, né? Com as sadhanas, por exemplo, né? Com as iniciações. Como que, por exemplo, a gente pode escorregar para o mesmo obstáculo dentro de uma prática que é dita mais elaborada, né? Por exemplo, se nós estamos praticando visualização, vocês estão visualizando o Rinpoche, o Buda, vocês estão visualizando o Tara, alguma deidade que vocês tenham conexão. Se nós estamos praticando a visualização e nós não temos expectativas, ele já começa bem, né? Então, não importa qual tipo de deidade visualizemos, veremos espontaneamente a deidade de sabedoria. Então, o ideal é sempre começar dessa forma, né? Agora, concentração séria demais causa uma mente neurótica e aferrada. Todo mundo que começa a passar mal por dentro da meditação, por exemplo, é porque a pessoa levou aquilo muito a sério. Então, ela sentou, vamos supor que a pessoa entrou em retiro. Aí, esse é o pior obstáculo que tem. A pessoa entra, ela pensa, é como se ela colocasse uma ampulheta e aí ela fica vendo aqueles grãozinhos de areia na mente dela caindo, ela pensa, tenho tantos dias, eu vou ter que fazer isso acontecer. Aí a pessoa senta, aperta os cintos, tranca a respiração, engata uma quinta e vai. Aquilo é receita para soltar um parafuso, certo? Porque a pessoa não está ali para justamente estar aberta e reconhecer as coisas. Ela quer que alguma coisa aconteça, né? Então, se a gente vai fazer qualquer prática e a gente guarda num canto da paisagem que a gente está, um nível de tensão, né? Aqui ele usa a palavra seriedade, mas é um nível de tensão com sensação, tipo de resultado. Vocês observem que de uma maneira muito escorregadia, a gente se coloca prazos para que transformações internas aconteçam. Do tipo assim, a gente se coloca prazos para a gente superar coisas. A gente se coloca prazos para se livrar de coisas. E a gente coloca prazos para outras pessoas. Porque a gente faz isso com a gente faz isso para os outros. Então, por exemplo, as pessoas vêm falar com a gente sobre dificuldades delas. Aí daqui a pouco a gente não tem mais paciência. Porque é como se a gente dissesse, mas tu ainda não superou isso? Acolhimento zero, né? Compaixão zero. A pessoa vê como é difícil fazer isso, né? Porque isso é esse ponto sério demais. Aqui ele traz isso dentro de um contexto de uma prática de sadhana, de uma visualização. Mas a gente faz isso com qualquer um, a gente faz isso com a gente mesmo, né? Então é interessante que ele usa a expressão neurótica, né? A mente se torna neurótica porque ela se torna excessivamente autocentrada e a pessoa tem literalmente uma sensação que ela está vivendo num universo paralelo que os outros não veem. E ela talvez leve até um tempo para suspeitar que isso aconteça. Que o que ela está vendo, só ela está vendo, ninguém mais está vendo. Ela não tem mais uma realidade compartilhada. Neurose começa assim. Isso vem de um excesso de seriedade e concentração, no sentido que a pessoa ela funila, né, com muita força. Aí vocês veem o que ele diz, o que ele fala. Shri Norbu diz assim, se nós tentamos visualizar uma deidade de sabedoria
com olhos sérios, franzidos, e uma mente neurótica, aferrada, a nossa visualização se torna um demônio, porque a sua fonte é a mente dualista. Isso aqui é muito impressionante, né? Por exemplo, como que uma deidade se torna um demônio, né? Como é que o Buda se torna um demônio? Como que o Dharma se torna um demônio para a pessoa? É só a pessoa leva a sério demais. Vai vir um demônio. Por quê? Porque ela tem expectativas. Aí toda a intensidade da expectativa se volta contra ela, na forma de alguma coisa que então destruiu a vida dela, né? Então, porque a fonte da prática da pessoa é a mente dualista. Onde há o dualismo, onde há a dualidade, há rejeição e aceitação. Onde há rejeição e aceitação, há a causa para apego e aversão. Onde há apego e aversão, há a causa do samsara. Aí a pessoa, ela é como se ela fizesse uma prática que intensificasse ainda mais o samsara. Pela própria postura, não é que a pessoa tenha culpa, mas ela simplesmente não está vendo. É só isso. É como se ao invés de fazer com que ela saia, ela entra mais a fundo. Um super paradoxo, né? Então, por exemplo, bodhicitta, quando a pessoa está muito séria, ela não tem bodhicitta. Ela não está aberta. Ela está olhando de um lugar estreito. Aí ele vai de novo voltar para esse ponto dessa importância, né? Da gente relaxar, de relaxar. Ele vai falar, não, assim, não importa qual seja a nossa prática, nós precisamos de uma mente brincalhona, que é sempre inesperada e vasta. A mente brincalhona não tem medo, porque ela não tem objeto. Ou seja, ela não está séria olhando para o objeto, no sentido de que ela não acredita que o objeto está ali do jeito que aparece. Então, ela também não acredita nela de um jeito muito sério. É uma maneira que ele tem de falar de avidya, de fixação, dessas coisas todas. Mas ele usa outras palavras, né? Então, ele vai dizer, ela é realmente brincalhona porque ela não tem o objeto, ela não está fixada ao objeto. Por ser completamente natural e aberta, a mente brincalhona é sempre uma fonte de êxtase e de bênção. Se nós temos uma mente brincalhona, nós podemos aumentar a nossa energia de sabedoria natural. Essa energia leve, indestrutível, ela é muito sutil e poderosa. Ela é sempre benéfica aos outros, porque ela é inofensiva e ela é impenetrável pela substância dos elementos grosseiros da energia das outras pessoas. É como se a pessoa não fosse arrastada pelas outras pessoas, pela bolha, né? Agora ele vai dar uma explicação muito boa. Ele vai dar como se fosse uma definição do que ele considera seriedade, né? Ele vai dar uma definição aqui. Então ele vai dizer assim, porque o que é a seriedade vista desse lugar, por exemplo, dos elementos? O que seria a seriedade? Ele vai falar assim, a seriedade, ela é uma expressão dos elementos grosseiros. Então, quanto mais séria alguma coisa é, quanto mais séria alguma coisa parece ser para a gente, mais pesada ela será. E assim é mais provável que fiquemos presos ao que é pesado e nos separemos do que é leve. Mais ou menos assim. Vocês já ouviram essa distinção, né? Tem grosseiro, sutil, secreto. A seriedade, a pessoa nem suspeita do secreto e o sutil ela nem vê. Ela está só com o grosseiro. É como se ela não conseguisse ver nada que não seja completamente objetivo, externo a ela. É como se da pele para dentro ela não vê nada.
Então, é como se desaparecesse qualquer tipo de suspeita da pessoa imaginar que talvez seja coemergente. Seriedade significa isso. É como se a pessoa não se vê mais na realidade. Então, ele vai dizer, a pessoa fica pesada. É muito interessante olhar isso. Por exemplo, quando que alguma coisa é completamente pesada para a gente, e aí quando a gente consegue se distanciar um pouco, a gente vê já alguma dimensão mais sutil, a gente observar se aquilo já não introduz uma leveza, se a gente não sente mais leve. E se essa leveza, ela já não introduz também alguma coisa em que a seriedade quebra um pouco. Se a gente não consegue suspeitar do sutil, secreto, a gente não consegue rir daquilo. Agora, se a gente consegue pelo menos acompanhar o sutil, a gente já tem mais margem de manobra, né? É como se a gente tivesse um lugar mais amplo para poder lidar com aquilo. Aí ele fala, o Buda é completamente leve. Então, a gente não pode dizer que o Buda seja sério, que o Buda foi sério. E é muito interessante pensar isso, né? Porque, por exemplo, as descrições do Buda, elas vêm por dentro dos monges do caminho do Theravada. Eles não vão falar que o Buda, se fosse perguntar para eles, eles não dizem que o Buda era um ser sério. Por quê? Porque dentro da aparência do caminho tradicional, faz todo sentido dizer que o Buda era sério, porque ele falava do samsara, e que é liberação, e que senão vai todo mundo morrer e vai para o inferno, uma coisa dessas, né? Agora, dependendo de onde a gente olha, não faz sentido nenhum a gente dizer que o Buda era um ser sério, né? Então, o Buda é completamente leve, como é que ele podia ser sério? O Buda é vasto, tudo permeia e nunca é dividido. Aí ele vai justamente tocar nesse ponto, né? Como se ele tivesse contornando, né? Então ele vai dizer, em geral, os alunos do Hinayana, aos alunos do Hinayana, é ensinado tentar domar a mente e abandonar as qualidades desejáveis por meio da disciplina. Não tem uma sessão de meditação que a pessoa se aproxime, no início especialmente, em que não vai ser dito para ela que se ela não domar a mente dela, ela está perdida. Ela não tem chance nenhuma de nada, porque a mente é disfuncional, a mente é neurótica. Esses diagnósticos, o Alan Wallace é maravilhoso nesse sentido. Ele dá uns diagnósticos assim que a pessoa quase pede para não ter nascido, para não ter uma mente, né? E a pessoa descobre que nem consegue nem devolver a mente. Ela tem que fazer, né? Agora, não é só domar a mente. Ela ainda vai ter que abandonar as qualidades desejáveis, porque ela descobre que são essas qualidades desejáveis que fazem a mente dela ficar inquieta. Então, ela tem duas coisas. Ela tem que domar a mente e se afastar de tudo aquilo que parece desejável, porque aquilo perturba a mente. E ela tem uma terceira coisa para fazer, que ela vai ter que ter a disciplina, porque ela não vai conseguir liberar isso, né? Então, ela vai ter que fazer a disciplina. Então, começa assim, não começa muito fácil. Então, é mais ou menos assim, a sensação de iluminação, de liberação, vem porque eu tenho disciplina de me afastar do que parece desejável, e então a minha mente se acalma. Porém, poderia terminar ali, né? Mas não termina. Porque não resolve. Aí ele diz assim, enquanto praticantes do Dharma, geralmente nos agarramos a apenas uma palavra dos ensinamentos do Buda com essa disciplina. É como se a gente se agarrasse às palavras e a gente não tem acesso à visão, né? Então a gente se agarra às palavras como uma coisa militar, assim, né? Nos dizem para fazer, a gente obedece. Mas é como se a gente não tivesse visto realmente com mais profundidade. Então a gente se agarra apenas às palavras com essa disciplina. A gente não entende o significado necessariamente, a gente não vê mais a fundo. A gente obedece, né? Basicamente é isso. O Hinayana significa obedecer. Aí agora o Tilenov começa a produzir uma tensão que eu acho muito maravilhosa. Ele vai dizer assim,
Só que, na verdade, o ensinamento do Buda, o que é o ensinamento do Buda? É beneficiar todos os seres sencientes. E os seres sencientes, eles sempre dependem de qualidades desejáveis. Aí aqui ele dá um nó na gente, né? Porque, por exemplo, a pessoa ela fica na dúvida, ela tem que atingir a iluminação praticando a disciplina, se afastando de coisas desejáveis, porque elas perturbam a mente dela. Agora, a base do caminho é trazer benefício aos seres. E os seres querem coisas desejáveis. É tipo a gente tentando forçar a pessoa só quer tomar Coca-Cola, quer comer batata frita, a pessoa ia dizer, não, você tem que tomar suco verde, você tem que comer rúcula, né, cenoura orgânica, né, arroz biodinâmico, né. A pessoa não está nem um pouco afim. A pessoa quer coisas desejáveis. Então, é como se a gente começa a encontrar uma tensão. A gente sabe que deveria ir por ali, mas a gente não está muito afim de ir por ali. A gente queria fazer outra coisa. Então, é muito paradoxal isso, né? Porque, aí, por exemplo, aí a gente toma esse voto de trazer benefícios aos seres. Aí vocês pensem, se a gente não oferecer alguma coisa dentro do mundo do outro, que o outro acha que faça sentido para ele, como é que a gente vai chegar perto dos seres? A gente não tem nem como chegar perto, não tem linguagem, não tem comunicação. Os seres não querem nem nos ver. Então, isso é um paradoxo, a gente não consegue interagir com eles, né? Ao mesmo tempo, é como se essa visão da gente, os seres dependem de qualidades desejáveis, mas a gente deveria se afastar delas. Vocês observem que é muito fácil surgir uma sensação de austeridade, né? Que a gente às vezes confunde com uma sensação assim de voto de pobreza, ou de austeridade, no sentido de que aquilo tem que ser muito duro e que aquilo tem que ser o que qualquer coisa. É como se a gente se afastasse de qualquer coisa que pudesse parecer agradável, né? Ou pelo menos tem um ímpeto nessa direção, né? Eu lembro do Alan Wallace contando de um retiro muitos anos atrás, né? Ele era, acho que nos anos 70 ainda, ele foi fazer um retiro na Suíça, né? Ele morou uns anos na Suíça. E aí ele foi fazer um retiro de meditação no centro budista na Suíça e ele disse que tinha um problema lá, que a comida era muito boa. Aquilo perturbava ele, né? Porque chegava o almoço, né? E aí ele fazia retiro e ele não cozinhava, as pessoas entregavam um prato de comida para ele. E ele disse que aquilo era muito bom. E aí ele disse que ele ficava muito perturbado com aquilo. Aí ele disse que tinha até sobremesa, né? Ele disse que não devia ter sobremesa. Aí ele disse que pegava a sobremesa e jogava em cima do prato de comida, aí vinha um suco, ele botava o suco, aí ele misturava aquilo tudo, daí ele comia. Era o jeito que ele encontrava de não se não se entregar, vamos dizer assim, né? Ele conta isso hoje dando risada, né? Mas eu fico imaginando o Alan Wallace naquela época, né? Com seus 20 e poucos anos, né? Duro, né? Hoje ele dá risada, né? Ele conta que quando ele chegou nos Estados Unidos, em 85, né? Foi quando ele voltou para os Estados Unidos, em 85. Aí ele vai se matricular na universidade. Ele tinha começado biologia quando ele era adolescente. Ele tinha trancado a universidade, aí ele recomeça, em 85 ele recomeça, né? E aí ele vai morar na Califórnia, ele já é da Califórnia, e aí ele vai comprar um carro. Aí ele foi comprar um carro. Aí ele disse que ele não tinha muito dinheiro, né? Mas ele tinha alguma coisa, ele tinha uma reserva, assim. Ele foi comprar um carro. Aí ele pensa, que carro que eu vou comprar? Aí ele disse que foi numa loja de carros usados, lá nos Estados Unidos. E ele disse, eu vou comprar o pior carro que eles tiverem. Aí ele falou o nome do carro, eu não conheço, não vendeu no Brasil o carro, né? Mas disse que era assim, imprestável, né? Aí disse que o vendedor olhou para ele, né? Disse, olha, eu nunca vi um comprador desses. Aí disse que lá no fundo da loja, num depósito, assim, tinha um carro jogado lá, né? Tinha um carro jogado, nem pegava o carro direito. Ele disse que ele olhou e disse, é esse, é meu, né? Então, um super paradoxo, né? Ele dizendo, né, como que
Por exemplo, o orgulho pode se manifestar por dentro de uma aparência de pobreza, por dentro de uma aparência de austeridade. E como que isso pode também nos trancar no sentido da gente se imaginar que a gente deveria se privar de justamente oferecer coisas agradáveis para os seres, né? Coisas desejáveis. Todo mundo que vai fazer prática de altar, por exemplo, tem muito claro na mente que cada uma das 7 tigelinhas que a gente vai encher quando a gente faz a oferenda do altar é justamente sobre isso. Que todos os seres tenham água de lavar o corpo, né? Tomar banho, água de beber, todos os seres tenham comidas, né, agradáveis. Então tem ali, às vezes coloca uma bolachinha, alguma coisa, tem um incenso, eles têm cheiros agradáveis, aí tem uma conchinha, né, que todos os seres possam ter sons agradáveis. Não é à toa que a primeira das 6 perfeições é a generosidade, que ela começa com isso, né? Então o caminho ele começa a ficar paradoxal nesse momento. Porque como é que a pessoa faz? Então, para ela poder poder se aproximar dos seres, beneficiar os seres, ela vai ter que oferecer isso, né? Toda a prática de altar diz respeito a isso. A pessoa visualiza, uma visualização, ela aspira que os seres possam ter acesso a isso, né? Então, ela vai precisar oferecer coisas desejáveis, coisas agradáveis. Isso é muito interessante. É por isso que o Buda, né, seguindo no texto aqui, é por isso que o Buda diz que você precisa oferecer todas as qualidades desejáveis para as 3 joias. Isso não significa que o Buda tenha, como nós temos, 5 sentidos para aceitar as qualidades desejáveis. O Buda está apenas se adaptando a nós, para que possamos brincar com as qualidades desejáveis. E por meio da brincadeira, a nossa mente possa ser liberada em sua energia de pura leveza. É bonito isso. O Buda diz que quem quer que compreenda a compaixão mágica e quem quer que pratique a iluminação mágica é o melhor praticante. Por meio da mágica, somos capazes de brincar usando o potencial secreto dos nossos elementos. Quando nos concentramos com seriedade demasiada, todos os elementos se aglomeram num conceito sério. O espaço interno se torna muito congestionado e estreito. E onde não há espaço, há escuridão. Então, ele usa um conjunto de palavras que relacionam o mesmo tema, né? Então, por exemplo, quando surge a seriedade, surge a escuridão, surge uma coisa claustrofóbica, surge uma aglomeração apertada. Então, é como se fossem adjetivos que a gente pode reconhecer na nossa experiência quando a gente se vê sério, né? A gente não costuma se olhar necessariamente desse lugar, né? Mas é como se a gente precisasse também olhar para toda vez que a gente se vê apegado, que a gente se vê sofrendo, que a gente se vê lutando contra alguma coisa, a gente se vê sério também. A gente fica sério com maior facilidade. Maior facilidade. No espaço escuro superlotado, não cabe mais nada. Não há lugar para a mente desobstruída do espelho, cuja luminosidade natural foi suprimida pela mente séria. Se não há luminosidade da mente brincalhona, não é possível haver a mente de sabedoria límpida e discernente, que é a fonte e o suporte de todas as qualidades, de todos os fenômenos. Então, a mente de sabedoria surge da mente brincalhona, a mente que vê isso, né? Então, tem só antes da gente, acho que é importante a gente conversar um pouco, né? Tem um ponto que, por exemplo, a gente pode, como que a gente pode ter uma sensação de controle de qualidade, de que é de fato uma sensação de uma brincadeira que a gente está
se relacionando, né, com uma aparência de brincadeira, mas no fundo a gente está sério. Aí a gente sempre vai se dar conta de que, por exemplo, se aquilo que a gente chama de brincadeira, que a gente diz, não, mas isso é só uma brincadeira, se aquilo repentinamente gira, ou seja, a gente se dá conta que a gente estava chamando de brincadeira porque era um jogo que a gente estava jogando, não estava se dando conta, e a gente estava se dando bem naquele jogo. Aí quando o jogo muda, e a gente agora não está mais ganhando, aí aquilo que é brincadeira passa a ser seriedade. Então a pessoa se dá conta que ela não estava brincando antes. Ela estava séria, só que ela estava ganhando. Ela estava com uma sensação que ela estava ganhando dentro daquele jogo. Aí quando o jogo vira, ela não consegue mais ver aquilo como brincadeira. Então aquilo passa a ser de fato uma brincadeira, quanto independente da pessoa estar com uma sensação que está ganhando ou que está perdendo, ela sabe que é só um jogo. E ela não perde os cabelos por causa disso. Então ela não tem o sofrimento correspondente se aquilo vai para cá ou vai para lá, né? Esse é o desafio. Então, como às vezes a gente pode se atrapalhar, né? É como se isso estivesse nas entrelinhas aquilo que o Tino Norbo está dizendo também, né? Mas é isso. Isso era esse trecho, né? Mente Brincalhona. Tá aberto, gente. Henrique, boa noite. Oi. A gente... É engraçado, né? Porque esse capítulo, acho que ele cutucou muito aqui, né? E a gente acabou se inspirando com essa ideia da mente brincalhona, né? E a gente resolveu brincar aqui um pouquinho essa semana. E aí eu vou pedir para você me permitir aqui compartilhar minha tela para eu mostrar para você uma brincadeira que a gente fez aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Vixe. Deixa eu achar você aqui, peraí. Peraí que eu vou falar e ver se você me localiza aí mais fácil. Uhum. Achou? Então é o resultado da nossa Você brincadeira. consegue? Eu te botei de co-host. Consegui sim. Estão vendo a minha tela? Então vamos lá. E esse cabelo? Então, muito especial. Eu vou dar o play aqui. Se alguém tiver com o vídeo um pouquinho lento ou alguma coisa assim, a gente aconselha a desligar a câmera que ajuda, tá? Então, vamos lá. Henrique, querido Henrique. Este ano foi atípico. Esse foi um ano atípico. Nunca antes presenciamos uma dor tão coletiva assim. Uma doença coletiva dessa magnitude. Ao mesmo tempo, a pandemia nos mostrou o que os ensinamentos sempre nos lembram. A impermanência. A dor cíclica de nossa experiência condicionada. E você, em todo esse período, nos acolheu. Nos ofereceu práticas. Ouviu nossos corações. Nos manteve com os olhos voltados para o Dharma. Quanta gratidão, querido tutor. Por todo o seu amor. Por sua dedicação a todos nós. Nos unimos neste final de ano para retribuir um pouquinho a sua generosidade. Queremos desejar, em Sangha, que você tenha uma vida longa. E que possa beneficiar muitas pessoas. É o que tem feito ao longo dos anos. Que você seja feliz. Que você não sofra.
Que você encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que você supere as causas do sofrimento, Henrique. Que o Henrique libere completamente seu karma. Que você manifeste lucidez de forma natural e instantânea. Que você possa verdadeiramente beneficiar todos os seres. E que você encontre nisso a sua fonte de felicidade. Aspiramos que você atinja a iluminação nesta vida. Esperamos que essa mensagem encha seu coração de calor. Assim como seus estudos e práticas encheram os nossos neste 2020. E que em 2021 você continue sua jornada beneficiando os seres. Obrigada, Henrique. Henrique, querido, desejo todas as bênçãos de Tcherenzin para ti e Jetavana. Muito obrigado, Tchê. Te desejo ludicidade. Te desejo saúde. Eu desejo uma mente muito brincalhona. Henrique, eu te desejo muita saúde e sabedoria. Que continues com a força dos grandes bodhisattvas. Te desejo alegria. Te desejo liberação nesta vida. Te desejo toda a felicidade do mundo, a alegria de te encontrar. Lucidez e muita praia. Te desejo amor e muitas alegrias. Um abraço, querido Henrique. Pelos ensinamentos, por nos conduzir até o Lama. Te desejo muita alegria e muita saúde. Te desejo sabedoria. Te desejo bondade amorosa, para que você siga iluminando a descoberta do sutil em todas as direções. Olá, Henrique Lemes, quero desejar a você que você possa se libertar dos complexos dessa nossa vida. Que você seja muito feliz. Um grande abraço. Te desejo vida longa, felicidade genuína e muita paciência com a gente. Te desejo alegria, Henrique. Muitas. Te desejo saúde e longa vida. Eu te desejo cada vez mais realizações. Eu te desejo paz. Te desejo uma mente da clara luz. Oi, Henrique. Te desejo muitas viagens para o Tibete. Gratidão, Henrique. Luz e bênçãos no teu caminho. Te desejo um coração aberto, olhos abertos, para seguir cuidando de nós. Eu te desejo luz. Olá, Henrique. Desejo que você continue trazendo benefício a todos os seres. Forte abraço. Eu te desejo não parar tão cedo. Desejo paz, muita luz e boas risadas. Oi, Henrique. Te desejo que houver de melhor, muitas bênçãos e gratidão pelos ensinamentos, por nos guiar em busca da dissipação da ignorância. Que você seja verdadeiramente feliz. Bênçãos, muitas bênçãos e gratidão por tudo. Que mico, galera. Bem que eu achei estranho que tinha tanta gente hoje, né? Eu pensei, o que inventaram, né? Obrigado, tá valendo. Obrigado. Não suspeitei, conseguiram fazer direitinho, eu não imaginava. Muita luz para você, Henrique. Que lindo. Henrique, não acaba, mas não acaba, né? Porque tem pandemia, tudo igual, né? Segue aí, né? Por favor. Henrique, só para a gente poder realizar mais uma coisinha, a gente passou pela sanga a sua tigela. Está ouvindo?
Henrique? Estou ouvindo, aham. A gente passou pela Sanga a sua tigela. E a tigela do Henrique passou Brasil afora. E aí a gente quer agradecer muito a generosidade de você ter oferecido a tigela para a gente. E a gente procura fazer o melhor em gratidão a você. Então, hoje, a Ana já fez uma transferência por um depósito na sua conta, que, por enquanto, a gente conseguiu reunir o valor de 6.834 e que a gente espera que você possa realizar alguma coisa que cada pedacinhozinho você sempre saiba que está no coração da gente. Gratidão, Henrique. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a cada um de vocês. Vocês fazem isso aqui ter sentido, né? E é muito louco, porque ainda que essa estrutura, vamos dizer assim, né, de atividade online, ela tenha, vamos dizer assim, explodido esse ano, né? Isso é alguma coisa que eu faço que uns 8 anos, eu acho, no mínimo. Eu estou há 10 anos morando no Centro de Retiro, né? E Centro de Retiro não tem gente, basicamente, né? Não tem gente. Tem 2, 3 gatos pingados, né? Então, eu lembro quando eu saí de retiro no Febre das Matas, foi em 2012, né? Por uns bons meses, né? Nós éramos entre 3 pessoas. 2 pessoas em retiro e eu, que ficava do lado de fora, né? Aí eu queria estudar com as pessoas, eu digo, não tem ninguém aqui. Aí aquilo começou pelo Skype, era o que tinha na época, né? Aquilo começou pelo Skype, 2012. Aí foi vindo, né? Devagarinho, foi vindo. Depois o Google Hangout, eu usei muito tempo o Google Hangout, né? Aí eu fiquei um tempo no Jatavana, que não tinha luz, não tinha internet. Depois a gente começou pelo Zoom de novo, né? Mas é muito importante essa rede, né? Para fazer justamente... É uma coisa que se retroalimenta, né? A gente, enquanto Sangha, é super especial isso acontecer. Ainda mais num ano como esse, que a gente não conseguiu se dar um abraço direito, a gente não conseguiu se encontrar, né? Então, isso eu acho que foi curativo para cada um ao seu jeito, né? Para mim foi muito curativo e segue sendo, né? Eu agradeço a paciência de vocês também, a perseverança de vocês, e assim por diante. Obrigado. Eu achei que ia ter amigo secreto, que ia ter outras coisas também, mas tudo bem. Não vou reclamar aqui, né? Quem sou eu, né? Não aceitamos reclamações. Ficou a inspiração do grupo de, quando a gente puder e essa pandemia acabar, de a gente fazer um retiro e se encontrar ao vivo e a cores, com todas as energias. Com certeza. Então, a gente terminou com essa inspiração assim, do coração. Ô, Henrique, e o que moveu... Mas é no Jatavana. Legal. O que moveu todo mundo nesses últimos dias... Bom, a gente faz um puxadinho. Então, o que moveu todo mundo aí nesses últimos dias, assim, nessa correria para botar tudo isso assim, de pé, acaba fazendo com que a gente, interagindo, se conheça melhor, né? A gente começou a ter mais, conhecer mais facetas, enfim, mais outros lados do pessoal da Sangha. Então, assim, eu acho que é um sentimento muito legal, assim, porque o sentimento unânime é de todos de acolherem, assim, de gratidão a você e tal, isso é o que moveu todo mundo. E isso nos retroalimenta, porque a gente também passa a se conhecer e passa a ter uma força coletiva, uma força de Sangha maior, assim, uma açãozinha dessa, eu acho que beneficia a gente também muito, assim, a nossa meta era levar alegria para você, mas a gente também certamente se beneficia muito disso, assim, dessa dificuldade toda de não poder se ver, mas de poder ter essa integralidade, assim. Legal, obrigado aí pela minha parte, assim, gratidão, assim. Que legal. Ótimo 2021 para todos nós. Obrigado a vocês.
Acho que a gente pode pensar, isso é uma coisa que eu vim pensando muito esse ano, né? Ou seja, o Zoom, daqui da minha internet do JavaN eu não consigo fazer, porque ela é muito lenta. Eu não consigo fazer breakout rooms, por exemplo, né? Que são essas possibilidades de dividir as pessoas em pequenos grupos, né? Eu precisaria que uma outra pessoa fosse host e fizesse as divisões e eu fosse um convidado, vamos dizer assim, né? Isso eu acho que é uma coisa para a gente pensar para o próximo ano, no sentido de a gente pensar talvez um grupo de apoio nesse sentido técnico, né? Da internet especialmente, porque a minha internet aqui não ajuda, né? Vocês devem perceber que, por exemplo, se vocês estão no computador, eu dificilmente apareço com o meu rosto, a minha imagem, ela dificilmente aparece em tela cheia, que é pelo meu limite de banda. Eu não consigo fazer breakout room, o Zoom não abre, ele não deixa, né? Mas se alguma outra pessoa faz, e eu participo como se fosse um convidado, aí eu acho que rola, porque a gente pode pensar, por exemplo, em pegar textos como esse, e mesmo fazer outras atividades, né? Em que a gente consiga conversar 2 a 2 ou 4 a 4, a gente consegue fazer coisas assim. Eu fico um pouco incomodado comigo mesmo de ser como se fosse muito vertical, né? Eu falo, vocês ficam aí ouvindo. Tudo bem, mas é mais ou menos, né? Eu acho que justamente essa riqueza, assim, a gente tem que usar mais, né? Eu acho vertical demais isso. Como tá, você falando e a gente ouvindo já está ótimo, Henrique, não precisa de muito mais do que isso, não. Mas eu posso ajudar, porque, enfim, a minha prática de 40 horas semanais de aula no Zoom esse ano, desde abril, eu conheço bastante as técnicas e a ferramenta, então aí, se você quiser, pode contar comigo que a gente se programa, se organiza para isso, sim. Maravilha, ajuda muito. A gente pode pensar outras dinâmicas para esses nossos encontros aqui, né? Obrigado. Foi um desafio, viu, Henrique? Porque a gente combinou que ninguém ia fazer pergunta. O capítulo tão bom e todo mundo, olha, ninguém faz pergunta. A gente vai passar para uma coisa assim, meio uma intimação coletiva. Eu mesma estava dando tanta risada desde o início que eu disse, eu acho que eu vou denunciar a jogada, cara. Mas foi muito lindo, realmente. Você aguentou firme, Diego? Aguentei, ainda fiquei com a câmera aberta, foi um desafio, porque eu disse assim, ficar de câmera aberta e não vou ficar assim, fazendo muita cara de criança quando vai de passeio, já vamos ir, ainda não. E aí, até a hora que começou a Camila a falar, eu já larguei o sorriso, já disse assim, já soube, já era. Mas gratidão a todo mundo, a Ana, o Tino, a Ronan, a todo mundo, gente, que se movimentou de uma forma tão bonita, assim, em tão pouco tempo. As habilidades de cada um floresceram, assim, por tua causa, Henrique. Realmente a gente tem uma profunda gratidão. E eu sei que não falo só por mim, quando eu digo que nesses tempos de degenerescência, nada seria mais valioso do que a tua presença e a do nosso professor, o nosso mestre, o Lama Padma Santa, e essa sanga bonita aqui se ajudando. Foi muito lindo. Foi muito lindo, realmente. A gente quebrou a seriedade fazendo esse movimento, viu? Não houve nada de sério. Não, inesperado. Não queria falar, não, mas vários memes no grupo do WhatsApp, várias fotos do Henrique rolando, a gente escolhendo uma melhor que a outra. Assim, foi bem divertido os últimos 2 dias. Ai, Camila, mostra as fotos depois para o Henrique. Foi uma seleção até chegar uma foto. Coitada Michele. A Michele está atrás de mim há décadas já para uma foto e é só foto ruim. Coitada. Então, vocês não precisam fazer pergunta, não. Você pode falar outra coisa. Eu falei a noite inteira aqui, pessoal.
Eu não sei se alguém se tocou quando foi que apareceu aqui no chat um comentário. E aí eu falei, não, e se o Henrique for olhar o comentário e começar a responder? É sorte que eu não olho. Não tem como, eu não dou conta. Eu não olho. Bom. Mas chuta em quanto tempo foi feito? Quanto tempo? Eu não sei nem como é que vocês se articularam, mas, enfim, ali tem o contato de todo mundo, né? Não deve ter sido difícil criar um grupo paralelo, né? Subversivo, né? Mas essas coisas de mídia eu não duvido que em poucos dias tenham feito, né? Começou ontem cedo, aliás, na noite anterior, não foi? E a produção foi toda... Cara, não... Você acha que a gente está elaborando esse mês? 48 horas. Nossa. A gente faz mágica, Henrique, é mágica. Dança mágica. Nossa. Eu acho que a magia aconteceu mesmo. Que legal. Eu queria deixar aqui as vozes dos que não quiseram aparecer nos vídeos, os tímidos, que super colaboraram. Eu não quero, Ana, de jeito nenhum, eu não quero aparecer em vídeo nenhum, mas está aqui minha contribuição. E até agora tem gente mandando mensagem, eu tive que desativar o WhatsApp ainda, porque gente que não viu as mensagens de 2 dias atrás, agora está começando a ver. E, na verdade, somos 56. A Elise escreveu um texto que tinha 31 frases. E aí, quem quer pegar uma frase? Aí começou todo mundo pegando as frases, e no final éramos 80 e tantos, e não sobrou frase para as pessoas. E isso é muito bonito, né? Porque todo mundo super alegre de participar, assim, muito entusiasmado. A gente parecia um tanto de criança da 5ª série fazendo a homenagem de final de ano para a professora. Estava mais ou menos assim. Mas eu também quero participar, como eu faço? E aí o Tino e o Ronan inventaram, então a gente faz um Te Desejo as coisas no final. E aí gente que não sabia gravar o vídeo, alguém vai e ajuda, o outro não sabe bem como é a conta, o outro foi e ajuda. Então se formou uma grande mandala muito rápida. E os que não apareceram no vídeo, então eu queria só deixar aqui que tem muita gente ainda que ofereceu essa contribuição da Tigela com muita amorosidade, muita generosidade e principalmente muita alegria. Foi um movimento lindíssimo, eu sou super grata por ter testemunhado de perto essa alegria em agradecer, a alegria em contribuir. Eu quero... ainda tem esses, também eu preciso comentar. Ana, eu quero muito contribuir, mas eu não recebi o 13º ainda, como é que eu faço? Então tem essa tigela, e mais para o fim do mês vem a tigela do pessoal dos estados e dos municípios que não receberam o 13º, então super felizes em poder contribuir na segunda remessa. Obrigada, gente, foi lindo, foi lindo. E a gente super se aproximou, né? Uma sanga que já nasceu virtual, sempre foi, não foi a pandemia que fez ela ficar virtual, e a gente pouco se falava, pouco se conhecia, foi lindo. Obrigada. E a gente combinou que o grupo vai se autodestruir hoje, após o estudo. Então, para trabalhar o apego nesse grupo não vai existir mais. Não foi isso que a gente combinou? A gente volta para o oficial. Obrigada, gente. Foi lindo. Obrigada, Henrique. Obrigado. Eu quero agradecer porque quando tu via tinha 100 mensagens. Eu olhava 100 mensagens, daqui a pouco tinha mais 80, depois tinha mais 100. E eu não entendia como é que se fazia um vídeo. Aí eu pedi socorro, daqui a pouquinho inbox, 4 me ajudando, né? Daí eles salvaram. Aí eu passei por Ronan, então eu agradeço. Porque é tudo muito rápido, né? E eu não entendia como é que se vai gravar a mensagem. Mas aí daqui a pouco tinha 220 mensagens. Vamos de novo lá. Então foi essa interação, né? Essa interação, claro, teve uma ocupação também de uma energia para tal, né? Então eu agradeço muito. Tomou um tempo, né? Sim. Oi, Henrique. Obrigado. Oi, Henrique. Tá me ouvindo? Oi, Henrique. Estou te ouvindo. É o Francisco aqui na zona. Cara, eu queria te agradecer por tudo. Eu sou
O Henrique foi o meu primeiro, gente, o Henrique foi o primeiro contato que eu tive dentro do SEB, né? E foi no tempo ainda do Skype, que a gente iniciou os encontros. Me lembro que ele ofereceu as práticas para mim, ofereceu me ajudar. E daí para cá tem sido uma jornada maravilhosa, que a gente tem aprendido muito com você. Eu tenho crescido muito dentro do Dharma. Você fez eu abrir as portas do meu apartamento para me receber as pessoas. Eu disse que não estava preparado, até hoje não me acho preparado, mas eu sempre falo assim que o Lama disse uma vez que Shagdu que viu essa coisa dele ser lama e tu que inventou essa coisa de eu ser facilitador aqui na Amazônia, né? Mas que as coisas vêm dando certo por causa dessa parceria, dessa amizade acima de tudo, né? Dessa confiança que a gente tem um no outro e eu acho que isso é super importante, bonito e apesar da distância, o Dharma tem tocado corações de muito aqui na Amazônia. E a gente tem levado a palavra do Buda, a palavra do Lama e a palavra do nosso querido tutor a todos que nós encontramos por aqui. E tem crescido, e isso é muito importante assim, para nós que somos bodhisattvas. E também é muito importante esse lugar, esse espaço, com todas essas pessoas maravilhosas que se uniram para tornar isso possível, né? Tornar isso hoje concreto. Esse momento maravilhoso que todos nós estamos vivendo. Então, tenho a agradecer a todos, agradecer a você, e que você continue, apesar de todas as dificuldades, fazendo esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo. Que todos nós estamos... Que a gente nunca viu assim. Cara a cara, né? Pois é, a gente nunca se encontrou. Assim, né? Tem Wi-Fi ligado, a gente né? Mas a gente nunca se encontrou, né? Quantos anos faz isso, né? Não. Muitos anos, né? Acho que uns 5 anos, né, Henrique? A gente está isso. Mas apesar de não ter encontro físico, isso. Tem esse encontro sempre de energias, né? Que toca muito a gente, né? E que nos torna irmãos. Não é verdade? E é isso que vale, assim. Eu acho que esse é o caminho, assim. Que possamos seguir desenvolvendo o Dharma. Gratidão e um beijo no coração. Obrigado. Tá. Acho que chegou a hora, né? A gente se despedir. E eu fiquei pensando, aproveitar que está todo mundo aqui, ou bastante gente, pelo menos, né? Eu fiquei pensando se a gente não faria um encontro, talvez esse domingo à tarde, por exemplo, para a gente justamente pensar algumas coisas para o próximo ano, né? Nesse sentido de como que a gente pode usar, uma vez que, pelo menos por alguns bons meses, a gente deve seguir ainda, né, com a pandemia e a gente não podendo, os SEBs não voltando a atividades presenciais, né, a gente não tem uma previsão disso, né. Então é provável que a gente, enquanto Sangha, siga se encontrando virtualmente. Eu pensei da gente, é uma ideia, talvez não, a gente deixe para o ano que vem, né? Mas acho que em algum momento seria bom a gente sentar e na verdade ter uma conversa aberta, né? Sobre como que foi esse ano, que não foi muito fácil, né? E como que o que a gente imagina que poderia seguir fazendo no próximo ano, o que a gente talvez possa começar a fazer que a gente não vem fazendo. Show, mas seria bom a gente se encontrar para conversar sobre isso, né? Eu posso colocar ali no grupo também. Aí a gente conversa por lá também. Mas vocês vão pensando. Vocês acham uma boa ideia?
Então tá. Então, obrigado. Obrigado mesmo. Precisando de meio ponto, viu, para passar. Tem como arredondar minha nota? A recuperação é em janeiro. Eu retiro o mês inteiro com o Lama. A falar em janeiro... Diga, por favor. Você não vai estar em retiro? Você não vai estar lá com o Lama em janeiro todo? Eu entendi errado. Eu vou estar lá. Eu não vou estar fazendo retiro fechado em janeiro, né? Eu vou estar com acesso à internet nos intervalos. Porque eu sigo com pessoas em retiro aqui no Jatavana, por exemplo. Devolvi o Jatavana em janeiro. Vim do Bacupari para cá para ver eles, né? Enfim, tudo apoio logístico também. Então eu não vou estar em retiro fechado. Mas eu achei que janeiro não era... talvez a gente não faça atividades, porque todo o retiro todo mês de janeiro o retiro vai ser transmitido. Eu acho que talvez até tenha momentos que seja manhã e tarde, e noite talvez, ela vai seguir com o Buda da Medicina. Então vai ser uma overdose, porque o mês inteiro ele vai oferecer atividade. Na verdade, isso vai até o dia 21 de fevereiro, porque termina o retiro de janeiro, tem um intervalo curto, na sequência começa o retiro de verão. Então, eu acho que esses encontros, como a gente está fazendo, a gente comece só daqui a 2 meses, mais ou menos, né? Porque essas atividades com o Lama vão estar sendo todas elas transmitidas. Isso começa no início de janeiro e isso vai seguir por 1 mês e meio, ou mais de 1 mês e meio, né? Então, também não faz muito sentido a gente fazer atividade em paralelo, né, com o retiro dele, né? A gente pode talvez deixar isso para depois que passar a temporada, né? Em fevereiro a gente se encontra e vê o que faz, né? Isso pode ser uma outra ideia também. Talvez fica melhor, talvez, né? Já deixar passar esse tempo todo, né? Pode ser. Então tá. Então, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. O Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lutou Win lutou Sassun Chapar Pedro Jucho Sun Ladan Midra do Sungeli Show.